Você quer ser melhor que 99% dos programadores, mas está fazendo a mesma coisa que esses 99% dos programadores já estão fazendo. Assistindo tutoriais online, assistindo cursos online e copiando o código do ChatGPT. Todo mundo está fazendo isso. E fazer o que todo mundo está fazendo vai te deixar no máximo na média. E não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Para conseguir ser acima da média, você vai também precisar dessas coisas. Mas se você quiser ser acima dos outros, você vai sim precisar fazer algumas coisas a mais. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 4 dessas coisas que você pode começar a fazer agora para estar nesses 1% dos programadores. A primeira coisa que você precisa entender é que qualidade ao invés de quantidade. E para exemplificar isso, eu tenho um exemplo muito claro de um amigo que começou a estudar programação junto comigo, só que ele focava muito na quantidade. Então eu via que ele estudava de fato até muito mais do que eu, mas ele fazia sempre as mesmas coisas. Sempre que ele ia me mostrar algo, era exatamente a mesma coisa que ele já tinha feito, o mesmo botão, com a mesma funcionalidade, o mesmo tipo de página. Então ele não evoluía, porque ele não fazia com qualidade. Ele fazia sempre quantidade e a mesma coisa. Então entenda que às vezes a quantidade ela só vai te fazer ficar repetindo coisas que você já sabe. Então você precisa ir para um próximo nível para poder estar nesses 1%. Se você busca evolução todos os dias, que é o que eu sempre posto no Instagram, que é o 0,5% melhor todo dia. Inclusive, se você não segue, segue lá a codestart.js no Instagram. Mas a ideia é que você não vai evoluir com tanta velocidade se você somente ficar repetindo as coisas que você já sabe. E é inclusive por isso que muitas vezes alguns programadores ficam estagnados na carreira da programação, porque sempre fazem a mesma coisa. Às vezes na empresa que ele está, ele não é desafiado a ir para um próximo nível e acaba que ele não estuda por fora e fica sempre naquela mesmice fazendo as mesmas coisas e aí a pessoa não evolui. Então é por isso que às vezes é comum a gente encontrar um desenvolvedor júnior, por exemplo, que tem, sei lá, 5 anos de experiência, porque ele não está se desenvolvendo a cada ano que passa, ele está sempre fazendo as mesmas coisas. E aí essa pessoa de fato ela não vai crescer nunca. A segunda coisa que para mim é a mais importante é você aprender a planejar de acordo com os seus objetivos. E de novo, para mim é isso que vai te levar o mais longe como programador, porque o planejamento é a coisa mais importante que você vai precisar para alavancar a sua carreira. E vou te dar um exemplo disso. A empresa que eu trabalho e a maioria das empresas multinacionais, por exemplo, ou qualquer startup mesmo, elas utilizam o método Scrum. O que é o método Scrum? É basicamente você dividir ali as tarefas que você tem para desenvolver em sprints, que são planejamentos de 2 semanas, de 15 dias. Além disso, cada uma dessas tarefas que são colocadas dentro dessa sprint, elas são divididas em uma parte técnica para nós desenvolvedores fazer, elas são divididas em uma parte da funcionalidade da tarefa em si. Então percebam que mesmo em empresas muito grandes, todo um planejamento tem que ser feito para a roda girar, para a empresa crescer. Para o estudo, você tem que fazer a mesma coisa. Por exemplo, como eu organizo a minha rotina de estudos? Se eu tenho um determinado tema para estudar, eu vou dividir ele em dias para eu conseguir fazer, sei lá, aquelas aulas, para eu conseguir fazer um projeto. Então eu preciso planejar cada dia para que eu tenha menos chances de procrastinar, de não fazer, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer em cada dia. Então sempre faça isso, pegue um determinado tema que você precisa aprender, qualquer habilidade, qualquer linguagem de programação que você queira aprender, estruture de uma forma que fique lógico para você aprender e divida isso em dias, em semanas, para que você tenha de fato um planejamento. Essa com certeza é a melhor forma de aprender. Tanto que é por isso que os nossos treinamentos eles são divididos por dias, porque o desenvolvedor só precisa ir lá e assistir as aulas que são daquele dia, ele não precisa se preocupar com o planejamento, o que ele vai fazer, qual a ordem ele vai seguir, isso tudo a gente já fez para ele. Mas utilize esse mesmo princípio para qualquer coisa que você for estudar. E é interessante que nem somente na parte dos estudos isso é aplicável. Por exemplo, hoje, quando eu pego uma tarefa da minha empresa para poder fazer, eu quebro ela em planejamentos menores
para eu conseguir ter uma previsão de quando eu vou conseguir acabar aquela tarefa. E isso é extremamente importante para eu ter uma previsão de quando eu vou acabar, de se tem alguma coisa me bloqueando para eu conseguir avançar naquela tarefa. Se você está gostando dos ensinamentos até aqui, não esqueça de deixar o seu like e de seguir a Code Start aqui também, para a gente estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo mais prático para você. A terceira coisa está relacionada com ler código e melhoria contínua. Tem uma frase do Bill Gates que ele fala o seguinte: a melhor forma de se preparar para ser programador é escrever códigos e estudar o código de outras pessoas. Eu mesmo, por exemplo, pescava listagens de sistemas operacionais nas latas de lixo do Centro de Ciências da Computação. Então percebam que o bilionário Bill Gates, que fundou uma das maiores empresas de tecnologia, que é a Microsoft, ele dá justamente esse conselho para nós desenvolvedores, de ler código. Nós desenvolvedores passamos muito tempo do nosso dia não escrevendo código, mas sim lendo o código para poder entender o que foi feito ali, e aí depois a gente de fato escreve um código. Então, se você já tem esse hábito de ler códigos, entender código de outras pessoas, e você pode fazer isso através da leitura de documentações ou próprio ir no GitHub de alguns desenvolvedores e ver alguns códigos que eles escreveram e tentar de fato ali, mesmo que você não entenda muita coisa, mas tentar entender o que ele está escrevendo ali, o que ele quis fazer em cada uma das funções, das variáveis, como que ele declarou as variáveis dele. Então, tire um tempo do seu dia para poder simplesmente ler código de outras pessoas. Quinto, é desenvolver habilidades comportamentais. O programador ele não serve somente para escrever código. No passado até podia ser, mas hoje em dia não é assim. E a maior prova disso é que se você perguntar para qualquer desenvolvedor que for mais sênior de qualquer empresa, ele vai te falar que muitas vezes ele não passa o dia dele escrevendo códigos, mas sim em reuniões. E eu vejo isso no meu dia a dia na empresa. Os profissionais que sabem se comunicar melhor, que têm uma liderança maior, normalmente eles estão em cargos maiores. Mas trazendo para uma perspectiva de quem está começando, como pode melhorar essas qualidades comportamentais, principalmente de comunicação, é através das entrevistas. Mas aí você pode estar se perguntando: Davi, como que eu vou me preparar para as entrevistas, melhorar minha comunicação para as entrevistas? Vai ser justamente fazendo entrevistas. Mesmo que a sua primeira entrevista ela seja horrível, a segunda vai ser menos horrível, a terceira menos ainda, a quarta menos, até você vai ficando bom em responder, em se comunicar, em falar de uma forma mais clara, e aí você vai conseguir se sair melhor nas entrevistas. Mas é claro que sempre que der para você praticar a sua fala, seja apresentar alguma coisa, falar, vai ser melhor para você se preparar para essas entrevistas. Então, sempre que possível, se exponha a falar. Então, eu espero que você coloque todas essas sugestões em prática e veja na prática como o seu desenvolvimento como programador ele vai aumentar. Se você tem mais algum ponto que você queira ajudar outros programadores, algum ponto que eu não abordei, deixa aqui nos comentários para a gente ir trocando uma ideia e todo mundo aprender. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima e bora codar!